A primeira coisa que Billy Cooper percebeu foi que estava suspenso no vácuo do espaço sideral. Seu corpo experimentava uma incrível sensação de poder e energia, enquanto se movimentava com extrema velocidade em diversas direções, apenas impulsionado pela própria vontade. Embora não fizesse a menor ideia de qual era o seu destino, ele sentia que estava indo para algum lugar importante. Mesmo diante da necessidade de chegar lá, seu curso era errático, num constante e frenético zigue-zague. Ele estava apressado, mas parecia querer desviar-se de algo no meio do caminho, que ele não podia ver. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sarah Shimorantes e estou sempre aqui para falar de literatura e escrita, mas antes de ir para o vídeo de hoje, eu já dou os avisos iniciais. Por favor, não esquece de deixar o seu like, porque isso me ajuda muito. Se puder, se inscreva aqui no canal e se você quiser, já ative as notificações para sempre estar recebendo novidade de um conteúdo novo. Se você quiser, me acompanhe também pelo Instagram, porque lá diariamente eu posto conteúdos relacionados à literatura e à escrita. Então, bora pro vídeo de hoje. Hoje eu vou falar de um livro nacional contemporâneo de ficção científica que é Ilhus, o Anjo de Barad-dûr, de autoria de Marcelo Sá e J.P. Simi. Já começo dizendo que o livro tem uma capa belíssima, veio junto com um marcador de página e esse é o primeiro volume da saga. Eu não sei mais quantos livros vão vir depois desse, mas posso garantir que no final do livro a gente fica aguçado para querer saber a continuação da história. Mas afinal, do que se trata esse livro? Do que é esse livro, o que ele aborda? A história começa nos apresentando um personagem chamado Billy Cooper. E Billy Cooper é aquele personagem que a gente simplesmente se encanta, porque ele tem um toque um pouco sarcástico, ele tem um humor inteligente e ao mesmo tempo a gente vê que ele é aquela pessoa que tem um coração muito bom, que no fundo ele é aquela pessoa que quer proteger os amigos, que quer proteger as pessoas ao redor dele, mas que de fato ele é um pouco frustrado com a vida. Ele vive sob a sombra de seu pai desaparecido, porque o seu pai era conhecido por ser um grande arqueólogo, um grande cientista, e ele foi desaparecido numa missão secreta, e Billy Cooper é mais conhecido por ser filho desse homem. Logo, Billy Cooper também é arqueólogo, ele dá palestras em universidades, já fez diversos trabalhos importantes. Em uma dessas missões, Billy Cooper é convidado por uma empresa chamada Van Oil para descobrir as causas de um acidente causado por uma plataforma de petróleo. Nessa missão, ele precisa fazer um mergulho e logo ele encontra um gerador que aparentemente foi a causa desse acidente, que levou inclusive muitos trabalhadores a óbito. E um desses trabalhadores é até muito importante porque tem ligação com uma outra personagem que também é muito essencial na narrativa, que é Julia Wills, uma jornalista. Uma jornalista que investiga a Van Oil por vários anos porque simplesmente acha estranho essa tecnologia e esse segredo que essa empresa tem. Mas voltando, durante essa sua investigação, ao se aproximar daquele gerador, ele descobre um artefato estranho, um objeto com uma identidade um pouco peculiar. Ele não sabe dizer ao certo o que é, mas por algum motivo, talvez em sua consciência, aquele objeto tem alguma semelhança, alguma familiaridade com ele. Ele recolhe aquele objeto parecido com uma pedra e guarda e leva consigo sem avisar ninguém, nenhum cientista, nenhuma autoridade, nenhum trabalhador da empresa. Ele leva o artefato para o hotel em que ele está hospedado, ainda não consegue averiguar exatamente o que aconteceu para aquela plataforma explodir, mas aquela peça o intriga muito. Enquanto ele segura aquele artefato, ele começa a sentir uma coisa muito estranha e uma coisa bizarra acontece com ele em seguida, que o faz adquirir poderes sobrenaturais.
sobrenaturais num nível extremo. Ele consegue, primeiro ele descobre que ele consegue levitar ele mesmo e os objetos, ele consegue controlar a energia ao redor dele. Então ele consegue fazer inúmeras coisas e não sabe exatamente o que está acontecendo, o porquê daquilo, e ele começa já a se apropriar desses poderes. E aí, vocês lembram do trecho que eu li no início do vídeo? Pois é, gente, Billy Cooper, num desses poderes, ele simplesmente, em questão de instantes, consegue ir para o espaço sideral. Exatamente, ele vai para o espaço. Inclusive, ele vai para a Lua diversas vezes e volta para a Terra em questões de instantes, literalmente. Então, ele consegue dar a volta ao mundo inteiro, ele consegue fazer coisas realmente extraordinárias que dá até um pouquinho de invejinha. Quem é que não tem curiosidade em saber como é que é o espaço, né? Em ir pra Lua, em saber como é que é o mundo, o universo, assim, em saber como é que é vários lugares do planeta. E assim, vai seguindo a história e os mistérios sobre o acidente continuam e os mistérios da empresa Vanoil também continuam, que também tem uma coisa bem esquisita de que ninguém sabe quem é o presidente daquela empresa. Sim, ninguém sabe quem é o presidente, é uma pessoa que simplesmente se oculta, não se revela, não vai para evento nenhum. A única pessoa que esse presidente conhece é um cientista, e esse cientista está por trás das maiores fórmulas das tecnologias daquela corporação. E esse cientista é o Dr. Myers, que é um dos meus personagens favoritos do livro. E ele trabalha nessa Vanoil por uma questão também secreta, que eu não vou revelar aqui, vou deixar vocês na curiosidade para lerem o livro, mas ele, vamos dizer assim, que não concorda com tudo que a empresa faz. E ele tem muitas posições contra essa empresa, mas continua trabalhando lá por um motivo bem específico. Nisso, ele tem um ajudante, que é o Alan, que sempre está auxiliando em tudo. Também é um jovem cientista que foi contratado pela corporação quando ainda era muito jovem. E do outro lado tem a CNS, que tem a Julie Wills, que é essa que eu falei, que tem a ligação com um dos trabalhadores que foi a óbito nessa explosão da plataforma, e a Patrícia, porque não demora muito a Julia descobrir que o seu irmão foi morto naquela missão. E nisso ela se revolta bastante e quer descobrir o que está acontecendo, o que está por trás dessa empresa, o que essa empresa esconde, o que essa empresa tem de tão secreto que não se revela com ninguém, que não mostra nem o presidente, que é tão fechada, que é tão sigilosa, mas que todo mundo sabe que tem das maiores tecnologias. Vários países sabem, conhecem ela é reconhecida internacionalmente, mas ela tem esses quês que levam muitas pessoas a refletirem, a pensarem o que de fato está por trás dela e se o que está por trás dela é de fato com intuitos benéficos, uma vez que muitas das tecnologias produzidas pela Vanoil podem sim provocar grandes desastres quando paradas em mãos erradas. E quando eu digo isso, eu falo de instrumentos bélicos, que sim, elas podem servir como instrumentos bélicos, como armas. Então, esse talvez seja um dos motivos pelos qual a Vanoil guarda tanto as suas pesquisas, os seus instrumentos. E esse poder que Billy Cooper acaba adquirindo, que o acaba transformando completamente, será que é uma das tecnologias da Vanoil? Será que a Vanoil sabia disso? Será que ele estava destinado a ganhar esses poderes? Fica aí a questão, porque isso fica sendo um mistério por todo o livro. Billy Cooper também começa a se questionar por que ele tá tendo esses ultra super poderes, consegue detectar o Dr. Myers, que é o cientista, e o Alan, o seu ajudante, para tentar descobrir afinal o que aconteceu com ele. Por que aquele evento tão sobrenatural aconteceu? E aí o Dr. Myers entra numa explicação, ao mesmo tempo que é bem científica, que tem uma conexão com as leis da física, consegue também
transpassar qualquer nível de realidade. Então ele começa a ter um diálogo com esse cientista que é muito interessante. Eu gosto muito desse cientista justamente por ele ser muito inteligente, que até por uma questão fantástica, assim, de outro mundo, como o caso de Billy, que voa, que vai à lua, que pode dar a volta ao mundo em segundos, consegue uma forma de ter uma possível explicação para isso, mas que reconhece que tem algumas coisas que ele realmente não sabe da onde vem, do que está conectado. Nisso, é claro que a imprensa cai em cima. Primeiro, por conta da primeira explosão, que ninguém sabe qual foi o motivo, e a imprensa cai em cima, primeiro, por esse acidente que não teve causas aparentes, ninguém sabe exatamente o que aconteceu para gerar aquele acidente que levou tantas pessoas a óbito, e depois porque também teve outro acidente, teve uma guerra com conflitos políticos entre dois países, e dessa guerra resultou também, além de mortes, resultou sem querer o Ilius, o Billy Cooper, que ele é conhecido como Ilius. Agora, por que Billy Cooper tem esse nome Ilius e por que o Anjo de Barad-dûr? Eu também não vou explicar, isso vai ficar com vocês, porque eu quero que vocês adquirem o livro, quero que vocês leiam essa história. Sério, gente, quem é fã de ficção científica vai amar essa história. O livro é permeado de suspense em todos os capítulos, sempre tem aquela carga de suspense muito forte, tem muita ação, então também é uma ótima indicação para aquele pessoal que gosta do gênero de ação policial. E também ele é ótimo para quem gosta de livros que tenham muita adrenalina, que tenham muitas explicações físicas, tecnológicas. Ele é ótimo para isso. Uma das características que eu mais gostei desse livro é que os personagens são engraçados, gente. Sério, os personagens são engraçados. Há alguns diálogos que alguns personagens dão cada patada, cada tirada, que a gente até começa a rir, porque é em meio de tanta coisa conflituosa, de tanto assunto sério, e eles conseguem absorver aquilo e fazer alguma piada um pouco sarcástica daquilo, ou conseguem dar uma patada em alguém por conta disso. Quem me acompanhou pelo Instagram, porque eu fiz o diário de leitura desse livro, sabe que eu basicamente coloquei e grifei todas as passagens com esses humores. E eu acho isso uma questão muito legal, porque é uma coisa que os autores fizeram questão de envolver mais de um gênero nisso, por mais que seja um assunto, mesmo sendo de ficção científica, uma obra de fantasia, e tendo assuntos políticos, tendo conflitos, tendo guerra, ele consegue trazer uma certa leveza na trama. A história também traz alguns pontos do passado de Billy, e nesse passado de Billy, ele começa a conectar algumas coisas com o que está acontecendo, e nisso também a história vai preenchendo essas lacunas ao longo do romance. Então, o passado de Billy é um forte instrumento no enredo. Uma das coisas assim que me pôs bastante a refletir nesse livro é o quão grande é a ganância humana, o quão longe o ser humano pode ir para obter poder, o quanto o poder pode simplesmente estragar uma pessoa, e o quanto nós, humanos, somos pequenos comparados às grandezas do universo e o que ele guarda. Apesar de ser um livro de fantasia, de ficção científica, ele traz sim uma crítica muito dura à sociedade, em como as pessoas lidam com os assuntos, lidam com os poderes e o quão elas são facilmente manipuladas. Então, por trás de tudo isso, há sim uma mensagem importante, sem contar o toque de espiritualidade que tem nesse livro, que faz assim, ciência e espiritualidade caminharem juntas, o que eu também acho muito interessante. Eu tenho uma resenha desse livro escrita, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a compra do livro, tanto físico quanto e-book, e os meios de contato dos dois autores, e um Instagram que foi feito exclusivamente para Ilius, para essa história. E vamos ficar
por dentro dos próximos volumes que vão se seguir a partir daí, porque o final deixa a gente mesmo com um gostinho de quero mais. E você, o que achou desse vídeo? O que achou dessa resenha? Você já leu o livro Ilhos, o Anjo de Barad-dûr? Se você leu, me conte aqui nos comentários o que você achou. Deem sugestões de vídeos se você quiser. Se você se interessa por esse tipo de literatura, também me conte aqui. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês e sempre que eu posso, eu respondo com muito carinho. É isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham um excelente dia e até o próximo vídeo.